Fala, meus amigos, beleza? Tava vendo no X uma postagem do meu amigo Leonardo Dias, aonde ele destrincha como foi feito o Datafolha que foi divulgado ontem, aonde Lula aparece empatado tecnicamente com o Flávio Bolsonaro. Presta atenção nisso aqui. Bom, eu estava vendo o X quando me deparei com algumas informações levantadas pelo Leonardo Dias sobre a última pesquisa Datafolha e confesso que os pontos apresentados por ele chamam muita atenção, principalmente pela falta de transparência que cerca esse tipo de levantamento eleitoral no Brasil. Segundo Leonardo, o próprio arquivo de entrevistas por bairros e cidades mostra que as entrevistas foram realizadas nos dias 13 e 14 de maio. Até aí tudo bem. O problema começa quando se observa a composição da amostra divulgada. Isso sem contar que o próprio site da Folha de São Paulo mentiu sobre as datas. Disse que era de 12 a 13 e omitiu o dia 14. Ele aponta que a pesquisa trouxe um número maior de entrevistados na faixa de renda de até 2 salários mínimos e um número significativamente menor de pessoas com renda acima de 5 salários mínimos. E isso importa muito, porque historicamente a faixa de menor renda tende a favorecer mais Lula nas pesquisas. Ou seja, segundo a análise de Leonardo Dias, a composição da amostra poderia estar criando um viés pró-Lula. Mesmo assim, Flávio aparece empatado com Lula em um eventual segundo turno, enquanto Lula mantém uma rejeição maior. Isso, segundo ele, pode indicar que o cenário real seja ainda mais favorável a Flávio do que o retratado oficialmente. Leonardo Dias afirma ainda que, fazendo um cálculo probabilístico com base na diferença da distribuição de renda da amostra, Lula poderia ter cerca de 1,6 ponto percentual a menos, enquanto Flávio poderia ter entre 2,8 e 3,3 pontos percentuais a mais. Outro ponto levantado por ele envolve São Paulo. Segundo Leonardo, bairros tradicionalmente mais à esquerda, como Pinheiros e Perdizes, teriam recebido peso maior na amostragem, enquanto regiões mais conservadoras ou mais à direita teriam menor representatividade proporcional. Isso também poderia impactar diretamente o resultado final divulgado. Uma curiosidade destacada por ele é que Bolsonaro, Jair, ainda aparece com 3% na espontânea. Para ele, isso demonstra que, apesar de toda a perseguição política e judicial, Bolsonaro continua extremamente presente no imaginário popular e eleitoral brasileiro. Outro dado importante levantado é que a rejeição de Lula aparece maior do que a de Flávio, uma diferença de 4 pontos, mesmo dentro de uma amostra que, segundo ele, já tenderia mais ao eleitorado lulista por conta da distribuição de renda. Mas talvez o ponto mais grave seja o da transparência. Ele afirma que o questionário possui várias perguntas que ainda não foram publicadas pela Folha. Segundo ele, isso abre espaço para que parte das pesquisas sejam utilizadas posteriormente em matérias direcionadas ou até em relatórios enviados a partidos políticos. Além disso, ele destaca que os relatórios completos das pesquisas registradas no TSE só seriam disponibilizados após as eleições. E isso é um absurdo do ponto de vista da transparência pública. E eu concordo. Pesquisa eleitoral influencia mercado, imprensa, percepção pública e até comportamento do eleitor. Por isso, todo o conteúdo coletado, todas as perguntas realizadas e toda a metodologia deveriam ser disponibilizados integralmente para a sociedade no momento da divulgação da pesquisa. A transparência precisa ser total, porque senão a pesquisa eleitoral vira instrumento político e uma ferramenta para pautar narrativas seletivas na imprensa em favor de determinado espectro político. É isso, meus amigos. Me diga aí nos comentários o que é que vocês acharam de saber que a pesquisa do Datafolha foi praticamente encomendada para que Lula se desse bem. Os bairros onde tinham mais conservadores de direita praticamente foram ignorados.
e os bairros onde eram mais tradicionalmente à esquerda foram pesquisados. Além disso, a renda publicada nesse extrato da pesquisa mostra que os mais pobres tiveram um peso maior nessa pesquisa do que quem ganha acima de 5 salários mínimos, o que evidentemente favorece a Lula. Deixa aí nos comentários o que é que você pensa sobre isso. E se ainda não se inscreveu em alguns dos meus canais no YouTube, o Didi News e o Didi RP2, se inscrevam lá.